queridos alunos! Olá, meus queridos! Estamos aqui para mais uma aulinha de geografia. Estão todos bem? Eu espero que sim. Meus amores, na aula de hoje, nós estaremos iniciando com o nosso módulo 3, tá? Então, geografia, já concluímos todo o módulo 2 e aí avançamos para o módulo 3. E aí, no módulo 3, a gente vai iniciar o nosso capítulo 7, tá? O capítulo 7 que vai falar do relevo, tá? E os rios, tá? Vai falar dos relevos, os rios do município, tá bom? Então, aqui no capítulo 7, ele vai iniciar trazendo essa paisagem, tá? Aqui de uma localidade aqui que traz, né? Essa paisagem bem bonita aqui, cheia de montanhas. Tem um rio aqui também, aqui embaixo tem as casas, né? Então, uma paisagem lá de Minas Gerais, né? Município de Ferros. E aí, né, é importante que vocês façam a leitura desse textinho introdutório aqui, tá? Da página 290, que vai falar um pouco, né, das paisagens variadas que tem, né, no município, de acordo com o relevo, certo? E aí a gente vai iniciar o nosso estudo falando do que é relevo, né? O que é o relevo? O que vocês acham que é o relevo, né? Então, o relevo, gente, é o conjunto de formas da nossa superfície terrestre, tá? Então, todo esse conjunto forma o relevo. Então, aqui no nosso município, a gente observa que tem um relevo bem diferenciado. Tem partes planas, tem partes mais altas, montanhas, serras, né? Então, de acordo com o local que a gente vai se locomover, a gente aqui no nosso município tem diversas formas de relevo, não é verdade? Então, aqui no livro de vocês, ele inicia trazendo aqui, né, os exemplos, né, de paisagens. Então, aqui nessa primeira imagem, ele vai falar, né, de um relevo íngreme, que é esse relevo mais alto, né, mais elevado, né, que em geral, né, tem cidades aí que a gente vê, observa que na nossa cidade não costuma ter. Eu acredito em algumas regiões, por exemplo, ali próximo do santuário, né, tem casas construídas assim, né? Aqui na serra também, né, gente? Vocês sabem que é uma serra, então tem casas construídas mais nesse relevo íngreme, que é mais alto, né? Então, há essas construções. E também, né, tem terrenos planos, né, como traz aqui essa imagem. E aí também no centro da cidade, ali próximo ali da rodoviária, né, a gente percebe um relevo mais plano, certo? Então, na nossa cidade também, né, tem áreas bem planas. No centro, ali, bairros ali próximos do centro, né, costuma ter esse relevo mais plano. E também nos bairros também mais afastados, né? Eu falo assim porque eu não tenho tanto hábito de andar ali pelos bairros da cidade, mas assim, na cidade, mais pelo centro, tem esse relevo mais plano. E aí, de acordo, né, com o relevo que se há em cada região, né, esse solo ele é aproveitado de diversas maneiras. Então, por exemplo, né, nas formas de relevo mais plano, né, os agricultores, os produtores, né, eles costumam plantar grandes faixas de terra, né, cultivando diversos tipos de hortaliças, produtos, grãos. Então aqui, por exemplo, o livro de vocês, ele traz aqui um plantio, né, ó, lá no Mato Grosso do Sul, um plantio de algodão, né? Então são um campo assim enorme, plantações enormes. Aqui a gente não costuma ver tanto, né? Mas há muito lá para o sul do Brasil, sudeste, essas grandes plantações. Em relevos mais íngremes, tá? Os agricultores, eles realizam também o plantio, porque é importante aproveitar o solo, mas eles realizam, tá, esse plantio realizando as chamadas curvas de nível. Ó, vocês percebem que eles vão fazendo curvinhas, né, no terreno, nas plantações, para que fique mais fácil o escoamento da água,
né, para que o plantio ele fique mais firme, tá? Então é realizada essas curvas de nível, tá? E o solo ele fique protegido. Então é uma forma também de proteger o solo, né, da erosão, para que a terra não deslize, certo? Então é realizado esses plantios com curva de nível, tá? Essas curvinhas aqui, certo? E aí vocês também vão ver que, né, o relevo também ele sofre algumas ações. Essas ações podem ser tanto da natureza, que a gente até viu, né, quando a gente falou lá das paisagens, que as paisagens elas sofrem transformações de alguns elementos da natureza, como por exemplo, né, o vento, a água, né, as raízes das plantas, elas vão modificando também o relevo. Então aqui no livro de vocês, ó, traz essa paisagem aqui, tá? Da Serra da Capivara, que é essa pedra, ó, que foi uma ação do vento que transformou, né, essa pedra aqui. E aí tem vários locais. Na nossa cidade, por exemplo, tem os monólitos, que são as pedras. Então, gente, essas pedras elas são moldadas, né, como por exemplo, a pedra da galinha choca, ela é moldada de acordo com a ação do vento. Antigamente a pedra era bem mais perfeitinha, e aí com o passar do tempo, com o vento vai passando, acaba degradando um pouco, né? Cai um pedaço do bico da galinha. Então aí é a ação da própria natureza, certo? E aí também, né, a água também vai moldando o relevo. Então aqui a gente tem o exemplo aqui, né, lá do Rio São Francisco, cânion do Rio São Francisco, ó, que foi moldado de acordo com a ação da água, certo? E, como se não bastasse, o ser humano, ele também vai realizar alterações, né, na forma de relevo. Quando constrói túneis, estradas, aterros. Eu trago como exemplo para vocês aqui, quando foram reformar aqui a estrada aqui que vai, né, da Serra para Quixadá, fazerem o asfalto, eles tiveram que tirar várias árvores, tiveram que aterrar algumas partes. Então, assim, ele transformou a paisagem natural, né? Os homens transformaram um pouco dessa paisagem natural para construir a estrada, certo? Então há essa necessidade de transformação também do relevo, né? Construção de túneis, viadutos, estradas, aterros, né? Represas, atividades econômicas em geral, né? E também, gente, ele modifica para desenvolver atividades como a agricultura, o extrativismo, né? Então é realizado, né, grandes alterações assim no relevo também, né? E bem como na paisagem, certo? Então o relevo ele vai se modificando de acordo com essas ações realizadas, tá bom? E aí tem, né, a atividade de vocês, tá? 298, 299, certo? E aqui também, tá, gente? Da página 294, certo? Então, bem simples as atividades. Façam uma leiturinha do texto para fixar o que nós falamos aqui e vocês vão fazer tranquilamente, tá bom? Então, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, nós professoras, né, procurem a professora da sua turma, que geografia são divididos, né, por turmas. Então, procure a professora da sua turma caso tenha dúvida e tire suas dúvidas, tá bom? Então, ficamos por aqui hoje. Um cheiro no coração de vocês. Até a próxima aula.